Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que avalia a pequena novela da visita do secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken à China. Quando Blinken saiu dos Estados Unidos, ainda não tinha a certeza de que iria conseguir encontrar-se com o presidente Xi Jinping. Depois, os serviços lá conseguiram organizar-se no sentido de esse encontro acontecer. Creio que vale a pena explicar que se o encontro não acontecesse, a viagem seria um absoluto fracasso. E aparentemente o regime de Pequim não quis fazer os Estados Unidos ficarem com essa vergonha na sua agenda diplomática. Como é que viu tudo o que se passou naqueles 2 ou 3 dias, embaixador? António, com grande satisfação, digamos, por alguém Pois que, claro. que gosta de que a paz prevaleça. Eu acho que foi uma visita com sucesso. Acho que não é por acaso que os sinais que saíram dos dois lados são extremamente positivos. Até a própria linguagem, para quem maneja os instrumentos de linguagem diplomática, é uma linguagem muito positiva. No sentido de dizer que foi eu vou dizer as palavras que foram utilizadas, foi uma relação, foram conversas sinceras, candid, como se diz neste linguajar, foram substantivas, o que significa que se foi às questões, e a palavra construtiva aparece duas vezes no comunicado como fundamental. Isto é retórica, não é retórica. Os Estados Unidos e a China não brincam em questões essenciais. E esta visita é uma visita de descrispação. E há uma coisa muito interessante. Esta visita só se realiza agora porque na altura já esteve programada aqui há uns meses e houve aquela cena do balão espião. E essa cena fez com que Anthony Blinken decidisse não ir à China porque tinha havido algo que parecia uma agressão aos Estados Unidos através de um balão espião. Ora bem, agora há uma declaração de Joe Biden dizendo relativamente à questão do balão espião que está convencido que há sinceridade da parte chinesa e que os chineses ficaram mais embaraçados e surpreendidos com aquilo e que não era intencional. Portanto, não significa que o balão não fosse espião, mas balões espiões e coisas de espionagem feitas pelos Estados Unidos, ao contrário, existem em grande quantidade. Portanto, um balão chinês é mais um episódio. O facto de ele se ter tornado muito notório é que criou a dificuldade e Claro. acabou por criar este incidente diplomático. Mas, portanto, há aqui uma vontade de baixar a fasquia. A fasquia da tensão vale a pena não ter ilusões. Há uma competição séria, forte, e que não desaparece com isto entre os Estados Unidos e a China. Esta competição só tem condições para se agravar, mas é bom que haja momentos de descrispação. E quem principalmente ganha com isto são os países vizinhos da China, que vivem preocupadíssimos com a China e que também vivem um pouco preocupados com este crescimento da tensão que sabem que os arrastará no caso de uma eventual, digamos, um eventual conflito, não digo de natureza militar, porque a China não entra num conflito militar com os Estados Unidos, nem sequer tem dimensão, sob o ponto de vista militar, para isso, mas pode criar incidentes, e esses incidentes repercutem sobre os Estados da região. E não é por acaso que, paralelamente a esta visita de Anthony Blinken à China, Jack Sullivan, o, ministro, o diretor do National Security Advisor, do Conselho Nacional de Segurança, foi visitar três países, isto é, foi à Coreia do Sul, foi ao Japão e foi às Filipinas. O que significa que há uma estratégia de linguagem global relativamente a esta questão. Por outro lado, há sinais, quer de parte dos Estados Unidos, quer da parte até da União Europeia, e isso tem a ver agora com a visita do primeiro-ministro chinês à Alemanha. Uh, Há uma tentativa de trazer a China, independentemente das questões do Huawei, das questões todas das dúvidas que existem sobre a China,
deste problema que já falámos, do decoupling ou do de-risking relativamente a determinadas áreas de tecnologias chinesa, por exemplo, a tentativa de vedar o acesso aos semicondutores, quer para a China, quer para a Rússia. Há a ideia de trazer a China para o grande diálogo global, nomeadamente em matéria climática. E para isso é preciso ter um diálogo com a China de natureza descrispada. Portanto, e a China é fundamental para o diálogo global de natureza climática. Quem nos está a ouvir, alguns podem dizer, mas isso é uma questão lateral. Não é uma questão lateral. É uma questão central para o mundo ocidental. E, naturalmente, que é bom descrispar a relação com a China para a ter a bordo para uma questão que é fundamental em termos de objetivos de descarbonização, que são fundamentais para a nossa vida coletiva. E por isso mesmo, portanto, há aqui uma tentativa de, digamos, tornar mais simpática a relação com a China, pelo menos nas semanas que aí vêm. E, portanto, são estes, digamos, os sinais que nos vêm desta relação entre os Estados Unidos e a China e que eu volto a dizer são extremamente positivos. E isto, do seu ponto de vista, digamos, da ação internacional dos Estados Unidos, representa um salto em frente. Isto também gostava de sublinhar, da ação internacional da administração americana, porque nós sabemos que quer no Partido Democrático, quer no Partido Republicano, há setores que estão a procurar agravar a relação entre os Estados Unidos e a China, e em sintonia uns com os outros, a partir da questão de Taiwan. E tentar agravar a tensão com Taiwan, a tensão entre Taiwan e a China. E dá a ideia que, pode ser que nos enganemos, mas que Biden e a sua equipa estão a tentar, digamos, tirar um pouco de ar ao balão. A China deixou isso bem claro, não lhe pareceu, embaixador? Isto é, a única ou a primeira forma de tirar tensão à relação entre os dois países a primeira fórmula é exatamente a de os Estados Unidos pararem com as investidas sobre a forma como a China gere a sua relação com Taiwan, não é verdade? A China aí também é culpada de algum Claro. agravar da linguagem, porque, sendo a questão da Taiwan, como é sabido, uma questão essencial para a China, aquilo que nós sempre pensámos é que a China ia manter a retórica, mas atrasada para aí para 2050, todas as ações que pudesse fazer, mesmo de natureza militar, para retomar o controle de Taiwan. 2049, o ano os 100 anos da Revolução. Da Revolução. A circunstância da China ter aumentado essa retórica, nomeadamente no Congresso do Partido Comunista Chinês, acabou por, de certa maneira, trazer ao de cima aquilo que é um compromisso que existe nos Estados Unidos face a Taiwan e que é paralelo àquilo que foi o reconhecimento em 71, 72 de uma só China. Uma só China significaria que mais cedo ou mais tarde Taiwan regressaria ao controle de Pequim. Só que isso far-se-ia por um método provavelmente da vontade de Taiwan e não necessariamente por uma ação de natureza militar. E os Estados Unidos, que mantiveram sobre o que fariam no caso de haver uma ação de natureza militar sobre Taiwan, sempre a famosa ambiguidade estratégica, foram, ao longo dos últimos 2 anos, um pouco mais longe, no sentido de dizer que não deixariam de reagir. Isso mudou a linguagem americana. Claro. Isso irritou os chineses. E, portanto, às vezes em termos de tensão retórica, isso tem consequências depois práticas. Esperemos que estes últimos acontecimentos tenham contribuído para um baixar dessa tensão. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. E até lá.